Livro Mantras de Vida, é o Espírito Loester, psicografado por João Nunes Maia. Diz assim: Eu sou o amor, por isso desconheço todos os enfeites de que o orgulho, o ódio e o egoísmo se vestem para enganar os incautos. Livro dos Espíritos, questão 469. Como podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Praticando o bem e pondo em Deus toda a sua confiança. Assim, repelirão a influência dos espíritos inferiores e aniquilarão o império que desejem ter sobre os encarnados. Guardem-se de atender às sugestões dos espíritos que suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia e que insuflam as paixões más. Desconfie especialmente dos que exaltam o orgulho, pois esses assaltam pelo lado fraco. Essa é a razão porque Jesus, na oração dominical, ensinou dizendo: Senhor, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Hoje é dia do Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem se chama Não se provenham pela posse do ouro. Não se provenham por possuir ouro ou prata ou qualquer outra moeda em seus bolsos. Não preparem saco para a viagem, nem 2 ternos, nem calçados, nem cajados, porque aquele que trabalha merece sustento. Ao entrar em qualquer cidade ou aldeia, procure saber quem é digno de lhes hospedar e fiquem na sua casa até que partam de novo. Entrando na casa, saúdem-na assim: que a paz seja nesta casa. Se a casa for digna disso, a sua paz virá sobre ela. Se não o for, a sua paz voltará para vocês. Quando alguém não os queiram receber, nem escutar, sacudam ao sair dessa casa ou da cidade a poeira de seus pés. Eu lhes digo em verdade, no dia do juízo, Sodoma e Gomorra serão tratadas menos rigorosamente do que esta cidade. Essa passagem está em Mateus, no capítulo 10, versículos de 9 a 15. Naquela época, nada tinham de estranhável essas palavras que Jesus dirigiu a seus apóstolos, quando os mandou pela primeira vez anunciar a Boa Nova. Estavam de acordo com os costumes patriarcais do Oriente, onde o viajor encontrava sempre acolhida na tenda. Mas então os viajantes eram raros. Entre os povos modernos, o desenvolvimento da circulação houve de criar costumes novos. Os dos tempos antigos somente se conservam em países longínquos, onde ainda não penetrou o grande movimento. Se Jesus voltasse hoje, já não poderia dizer a seus apóstolos: ponham-se a caminho sem provisões. A par do sentido próprio, essas palavras guardam um sentido moral muito profundo. Proferindo-as, Jesus ensinava a seus discípulos que confiassem na providência. Ademais, eles, nada tendo, não despertariam a cobiça nos que os recebessem. Era um meio de se distinguirem dos egoístas, aqueles que eram caridosos. Por isso foi que lhes disse: procurem saber quem é digno de lhes hospedar, ou quem é bastante humano para agasalhar o viajante que não tem como pagar.
porque esses são dignos de escutar as suas palavras. Pela caridade deles é que os reconhecerão. Quanto aos que não os quisessem receber nem ouvir, recomendou ele porventura aos apóstolos que os amaldiçoassem, que lhes impusessem, que usassem de violência e de constrangimento para os converter? Não, mandou pura e simplesmente que se fossem embora à procura de pessoas de boa vontade. O mesmo diz hoje o Espiritismo a seus adeptos: não violentem nenhuma consciência. A ninguém forcem para que deixe sua crença, a fim de adotar o Espiritismo. Não anatematizem os que não pensem como vocês. Acolham os que venham ter com vocês e deixem tranquilos os que os repelem. Lembrem-se das palavras do Cristo. Outrora o céu era tomado com violência, hoje o é pela brandura. Em Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de hoje é de Alta de Souza. Almas de virgens. Andam sombras errando abandonadas ao pé das lousas e das covas frias. Almas de pobres freiras desamadas perambulando pelas sacristias. Almas das que não foram desposadas, como bandos de rolas erradias, angélicas visões de bem-amadas mortas na aurora rútila dos dias. Virgens mortas, tristíssimas oblatas de um sacrário de luz piedoso e santo, que sonhais entre os tálamos celestes, entoai nos céus as tristes serenatas com as vossas roxas túnicas de pranto, cantando a luz do amor que não tivestes.